Persuasão, Jane Austen. Capítulo 1. Sir Walter Elliot, de Kellynch Hall, no condado de Somerset, era um homem que, para diversão, nunca lia nenhum livro a não ser o Baronetage. Nele encontrava ocupação para as horas de ócio e consolo nas horas amargas. Nele se exaltavam suas faculdades de admiração e respeito pela contemplação dos poucos remanescentes da antiga nobreza. Nele, quaisquer sensações desagradáveis provocadas pelos negócios domésticos se transformavam naturalmente em comiseração e desdém. Enquanto folheava a lista quase infinita de nobres criados no último século, e nele, se qualquer outra página fosse incapaz de tanto, lia sua própria história, com um interesse jamais esmorecido. Eis a página em que seu livro predileto sempre estava aberto. Elliot, de Kellynch Hall. Walter Elliot, nascido em 1º de março de 1760, casou-se em 15 de julho de 1784 com Elizabeth, filha de James Stevenson, fidalgo de South Park, no condado de Gloucester, e com a dita senhora, falecida em 1800. Teve os seguintes filhos: Elizabeth, nascida em 1º de junho de 1785, Anne, nascida em 9 de agosto de 1787, um filho, natimorto, em 5 de novembro de 1789, Mary, nascida em 20 de novembro de 1791. Originalmente, o parágrafo saiu exatamente assim das mãos do impressor, mas Sir Walter o aperfeiçoou, acrescentando para sua própria informação e da sua família estas palavras após a data do nascimento de Mary. Casada em 16 de dezembro de 1810 com Charles, filho e herdeiro de Charles Musgrove, fidalgo de Uppercross, no condado de Somerset, e inserindo para maior precisão o dia do mês em que perdera a esposa. Seguia-se, então, a gesta da antiga e respeitável família nos termos de costume, como se estabelecera inicialmente em Cheshire, como fora mencionada em Dugdale, por seus membros ocuparem o cargo de alto magistrado, representando um burgo em 3 parlamentos consecutivos, por provas de lealdade e pela dignidade de baronete, no 1º ano do reinado de Carlos II, com todas as Marys e Elizabeths com quem se casaram, formando no todo 2 belas páginas em 12, e concluindo com as armas e a divisa, sede principal de Kellynch Hall, no condado de Somerset, e de novo a caligrafia de Sir Walter neste final. Herdeiro presuntivo William Walter Elliot, fidalgo bisneto do 2º Sir Walter. A vaidade era o começo e o fim da personalidade de Sir Walter Elliot. Vaidade de pessoa e de condição social. Fora notavelmente bem apessoado na juventude, e aos 54 anos ainda era um homem muito atraente. Poucas mulheres se ocupavam mais da aparência pessoal do que ele.
Nem o valete de algum fidalgo recém-criado estaria mais deslumbrado com a posição que ocupava na sociedade. Considerava o dom da beleza inferior apenas ao dom do título de baronete. Esse Walter Elliot, que reunia ambos os dons, era o objeto constante do mais caloroso respeito e devoção. Sua boa aparência e sua fidalguia tinham direitos razoáveis à sua afeição, pois devia a estas ter se casado com uma mulher muito superior ao que ele próprio merecia. Lady Elliot fora uma excelente mulher, sensata e carinhosa, cujo julgamento e conduta, se lhes forem perdoadas as paixões de juventude que fizeram dela Lady Elliot, nunca mais tiveram de ser tratados com indulgência. Passou por cima, não deu atenção, nem escondeu durante 17 anos os defeitos do marido e promoveu sua real respeitabilidade. E, embora não fosse a pessoa mais feliz do mundo, era gratificada suficientemente pelos afazeres, pelos amigos e pelos filhos para ter apego à vida e não sentir indiferença quando se viu obrigada a deixá-los. 3 meninas, as 2 mais velhas, de 16 e 14 anos, eram uma terrível herança a ser deixada por uma mãe, e um terrível ônus a confiar à autoridade e à orientação de um pai presunçoso e tolo. Tinha ela, porém, uma amiga muito íntima, mulher sensata e de méritos, que fora atraída por seu forte apego a ela, a se estabelecer nas proximidades no vilarejo de Kellynch. E Lady Elliot confiava sobretudo no auxílio de sua bondade e seu discernimento para salvaguardar os bons princípios e levar adiante a educação das filhas em que tanto se empenhara. Essa amiga e Sir Walter não se casaram. Passaram-se 13 anos desde a morte de Lady Elliot e ainda eram vizinhos próximos e amigos íntimos, e um permanecia viúvo e a outra viúva. Que Lady Russell, de idade e personalidade madura e de muitas posses, não cogitasse um segundo casamento. Era algo que não precisava de justificativa ante o público, que tende insensatamente a mostrar mais descontentamento quando a mulher torna a se casar do que quando não se casa novamente. Mas o fato de Sir Walter permanecer solteiro é algo que exige explicação. Saiba-se, pois, que Sir Walter, como bom pai, tendo tido 1 ou 2 decepções particulares com pretendentes muito pouco razoáveis, se orgulhava de permanecer solteiro para o bem de suas queridas filhas. Por uma delas, a mais velha, ele realmente abriria mão de qualquer coisa, mesmo se poucas ocasiões se tivessem apresentado para tanto. Elizabeth herdara aos 16 anos, em tudo o que era possível, os direitos e as dignidades da mãe. E, sendo muito bela e muito parecida com ele, sua influência sempre fora grande. E assim, eles conviviam bastante felizes. Suas 2 outras filhas eram inferiores em valor. Mary conquistara certamente importância artificial ao se tornar a senhora Charles Musgrove. Anne, porém, com uma elegância espiritual e uma doçura de caráter que lhe teriam merecido a admiração de pessoas de real inteligência, não era ninguém aos olhos do pai ou da irmã. Sua palavra não tinha nenhum peso
tinha sempre de ceder. Era simplesmente Anne. Para Lady Russell, porém, ela era a afilhada favorita e amiga, muito querida e apreciada. Lady Russell amava todas elas, mas só em Anne conseguia imaginar que sua mãe revivesse. Alguns anos antes, Anne Elliot fora uma menina muito bonita, mas seu encanto logo desaparecera e, como mesmo no seu auge, seu pai nela encontrasse poucos motivos de admiração por serem completamente diferentes dos dele, seus traços delicados e seus doces olhos escuros, nada havia nela, agora que estava murcha e mirrada, que a atraísse à estima dele. Nunca tivera muitas esperanças, e agora não tinha nenhuma de algum dia ler o nome dela em alguma outra página de seu livro predileto. Toda a expectativa de uma aliança digna da casa recaía agora sobre Elizabeth, pois Mary simplesmente se unira a uma antiga família rural, muito respeitável e rica, e dera, portanto, toda a honra e não recebera nenhuma. Elizabeth, mais dia menos dia, faria um casamento adequado. Às vezes, acontece de uma mulher tornar-se mais bela aos 29 anos do que 10 anos antes. E, geralmente, não havendo problemas de saúde ou de nervos, essa é uma fase da vida em que poucos encantos se perderam. Esse era o caso de Elizabeth, ainda a mesma linda Miss Elliot, que começara há 13 anos atrás. E é, portanto, compreensível que Sir Walter tivesse se esquecido da idade dela, ou pelo menos considerá-lo apenas meio tolo por julgar-se a si mesmo e a Elizabeth tão radiantes como sempre, em meio ao naufrágio da boa aparência de todos os demais, pois ele podia ver claramente o envelhecimento de todo o resto da família e de seus conhecidos, o abatimento de Anne, a grosseria de Mary, a decadência de todos os rostos da vizinhança e a rápida proliferação de pés de galinha na região das têmporas de Lady Russell, há muito vinham sendo motivo de angústia para ele. Elizabeth não tinha a mesma satisfação pessoal consigo mesma que o pai. 13 anos haviam se passado desde que se tornara senhora em Kellynch Hall, presidindo-a e dirigindo-a com um domínio de si mesma e uma determinação que jamais davam a ideia de que fosse mais jovem do que era. Por 13 anos fizera as honras da casa, aplicara a lei doméstica e fora a primeira a subir na carruagem da família, perdendo só para Lady Russell a precedência para entrar e sair de todas as salas de estar e de jantar da região. As geadas de 13 invernos viram-na abrir todos os bailes de alguma importância dados por uma vizinhança diminuta, e 13 primaveras exibiram suas floradas, enquanto ela viajava para Londres com o pai, para gozar durante algumas semanas dos prazeres da alta sociedade. Carregava ela a lembrança de tudo isso. Tinha a consciência de ter 29 anos, o que lhe dava certos remorsos e certas apreensões. Estava plenamente satisfeita por ser tão bela como antes, mas percebia estar se aproximando dos anos perigosos e ficaria muito aliviada se tivesse a certeza de ser adequadamente solicitada por alguém com sangue e linhagem de baronete, dentro de 1 ou 2 anos. Então,
poderia tomar de novo o livro dos livros com o mesmo prazer que no início da juventude. Mas, no momento, não o apreciava. Ser sempre confrontada com a data de seu próprio nascimento e ver que nenhum casamento aparecia em seguida, a não ser o da irmã mais moça, constituía uma experiência penosa. E mais de uma vez, quando o pai o deixava aberto sobre a mesa nas proximidades, ela o fechava, desviando os olhos e o afastava de si. Além disso, tivera uma decepção cuja memória aquele livro, e em especial a história de sua própria família, deveriam sempre reavivar. O herdeiro presuntivo, o próprio William Walter Elliot, cujos direitos haviam sido apoiados pelo pai com tanta generosidade, a desapontara. Quando ainda muito jovem, tão logo soubera que ele seria, no caso de não ter ela um irmão, o futuro baronete, traçara planos para casar-se com ele. E seu pai sempre a apoiara naquele projeto. Não o haviam conhecido quando ainda menino, mas logo depois do falecimento de Lady Elliot, Sir Walter procurou aproximar-se dele e, embora seus avanços não tivessem encontrado nenhum entusiasmo, ele insistira naquilo, atribuindo o insucesso à timidez da juventude. E numa de suas excursões primaveris a Londres, quando Elizabeth estava em seu primeiro desabrochar, Mr. Elliot fora forçado a apresentar-se. Ele era, na época, um rapaz muito jovem, que iniciara havia pouco o estudo do direito, e Elizabeth o achou extremamente agradável, e todos os seus projetos em seu favor se confirmaram. Ele foi convidado a Kellynch Hall, falou-se sobre ele pelo resto do ano, enquanto era esperado, mas ele nunca apareceu. Na primavera seguinte, foi visto de novo na capital. Foi considerado igualmente simpático, de novo encorajado, convidado e aguardado, e mais uma vez não veio. Em seguida, receberam a notícia de que ele havia se casado. Em vez de seguir seu destino na linha traçada para herdeiro da casa de Elliot, conquistara a independência, casando-se com uma mulher rica, mas de berço inferior. Ofendeu-se Sir Walter com aquilo. Como chefe da casa, achou que devia ter sido consultado, sobretudo depois de tê-lo apoiado tão abertamente, pois eles devem ter sido vistos juntos, observou ele, uma vez em Tattersall e 2 vezes no saguão da Câmara dos Comuns. Exprimiu sua desaprovação, a que aparentemente foi dada muito pouca importância. Mr. Elliot não se desculpou e se mostrou tão pouco interessado em se relacionar com a família quanto Sir Walter o considerou indigno de tal frequentação. Foram cortadas todas as relações entre ambos. Passados muitos anos, essa constrangedora história de Mr. Elliot ainda causava muita mágoa em Elizabeth, que gostara dele por ele mesmo e ainda mais por ser o herdeiro de seu pai, cujo forte orgulho familiar só nele encontrava o cônjuge adequado para a filha mais velha de Sir Walter Elliot. De A a Z não havia mais nenhum baronete que os sentimentos dela reconhecessem de bom grado como um igual. Ele, porém, a tratara tão miseravelmente que,
embora ela usasse no presente momento, verão de 1814, uma fita negra de luto pela esposa dele, não admitia que ele fosse novamente digno de ser o objeto de seus pensamentos. Era talvez possível superar a vergonha do primeiro casamento dele, pois não havia razões para supor que fosse perpetuado pelo nascimento de filhos, se ele não tivesse feito pior. Mas ele fez pior, como haviam sido informados pela costumeira solicitude de bons amigos, falando deles todos nos termos mais desrespeitosos, com desdém e desprezo pelo próprio sangue que corria em suas veias, e pelas honras que mais tarde deveriam ser as suas. Isso era imperdoável. Eram esses os sentimentos e as sensações de Elizabeth Elliot. Essas as preocupações para aliviar, as emoções a variar, a monotonia e a elegância, a prosperidade e a nulidade do cenário de sua vida. Esses os sentimentos que conferiam interesse a uma longa e tediosa residência num ambiente interiorano, que preenchiam os vazios deixados pela ausência de hábitos úteis fora de casa e de talentos ou realizações em casa. Agora, porém, novas ocupações e preocupações começavam a se somar às outras. Seu pai tinha problemas financeiros cada vez mais sérios. Ela sabia que quando ele abria o baronetage era para tirar da cabeça as pesadas contas dos fornecedores e as desagradáveis notícias de Mr. Shepherd, seu intendente. A propriedade de Kellynch era boa, mas não estava à altura das ideias de Sir Walter sobre o padrão de vida exigido de seu proprietário. Quando Lady Elliot estava viva, havia método, moderação e economia, o que manteve dentro dos limites de suas rendas. Mas com ela morrera toda essa sensatez e, a partir de então, ele passou a estourar regularmente o orçamento. Fora-lhe impossível gastar menos. Nada mais fizera do que aquilo a que Sir Walter Elliot era imperativamente obrigado. Mas, por mais inocente que fosse, não só estava se endividando terrivelmente, mas falavam-lhe com tanta frequência sobre o assunto que se tornou inútil tentar ocultar da filha o problema, mesmo que só em parte. Ouvira ela alguma coisa a respeito na sua última viagem a Londres. Ele chegara ao ponto de dizer a ela: "Em que podemos economizar? Você sabe de alguma coisa que possamos cortar?" E, para sermos justos, Elizabeth, no primeiro ardor do alarme feminino, pôs-se a pensar seriamente no que se podia fazer e, finalmente, propusera 2 tipos de economia: cortar alguns desnecessários projetos de caridade e deixar de renovar o mobiliário da sala de estar. A esses expedientes, ela mais tarde acrescentou a feliz ideia de não dar mais nenhum presente a Anne, como sempre havia sido o costume anual. Tais medidas, porém, por melhores que fossem em si mesmas, mostraram-se insuficientes ante a real dimensão do mal que logo em seguida Sir Walter se viu obrigado a lhe confessar. Elizabeth nada tinha a propor de maior eficiência. Sentiu-se maltratada e infeliz, como o pai, e nenhum dos dois era capaz de descobrir algum meio de diminuir as despesas sem comprometer a própria dignidade, nem de reduzir o próprio conforto a um mínimo tolerável.
Havia apenas uma pequena parte da propriedade de que Sir Walter podia se desfazer, mas, mesmo que cada acre de terra fosse alienável, isso teria pouca importância. Ele teria concordado em hipotecar tudo o que pudesse, mas nunca em vender. Jamais envergonharia o seu nome a esse ponto. A propriedade de Kellynch seria transmitida inteira e intacta, tal como a recebera. Seus 2 amigos de confiança, Mr. Shepherd, que vivia na cidade comercial mais importante da região, e Lady Russell, foram convidados a dar-lhe seus conselhos e tanto o pai como a filha pareciam esperar que pudesse vir de um ou de outro uma solução que desse fim aos problemas e reduzisse as despesas, sem implicar a perda de nenhum capricho, de bom gosto ou orgulho. Capítulo 2. Mr. Shepherd, um advogado cortês e prudente, qualquer que fosse a sua influência e opinião sobre Sir Walter, preferia ver o desagradável transtorno resolvido por qualquer outra pessoa. Isentou-se de oferecer a menor sugestão e limitou-se a pedir que lhe fosse permitido fazer uma recomendação implícita ao excelente julgamento de Lady Russell, de cujo conhecido bom senso aguardava a sugestão de medidas tão decisivas quanto as que esperava ver adotadas. Lady Russell foi muito solícita em relação ao assunto e deu grande atenção a ele. Era uma mulher de talentos mais sólidos do que ágeis, cujas dificuldades em chegar a uma decisão, nesse caso, foram grandes. Pela oposição de 2 princípios capitais, era ela própria a estrita integridade com um delicado senso de honra, mas desejava tanto preservar os sentimentos de Sir Walter quanto se preocupava com o crédito da família. E era tão aristocrática em suas ideias sobre o que lhes era devido como qualquer pessoa de bom senso e honestidade. Era uma mulher bondosa, caridosa e boa, capaz de fortes afeições, de conduta correta, rigorosa em suas ideias sobre o decoro e com maneiras tidas como padrão de boa educação. Era culta e, em geral, racional e coerente, mas tinha preconceitos no que se refere aos antepassados. Prezava tanto a condição social e a influência das pessoas que isso a cegava para os defeitos daqueles que as possuíssem. Ela, própria viúva de um simples cavalheiro, dava ao título de baronete o devido apreço. E Sir Walter, independentemente de seus direitos, como velho amigo, vizinho atencioso, amável senhorio, marido de sua querida amiga, pai de Anne e suas irmãs, só por ser Sir Walter, a seu ver, era merecedor de toda a sua compaixão e consideração por suas atuais dificuldades. Precisavam fazer economias, não havia dúvidas a respeito. Ela, porém, estava ansiosa por resolver o problema com o mínimo de sofrimento para ele e para Elizabeth. Fez planos de economia, cálculos precisos e, o que ninguém mais pensou em fazer, consultou Anne, que parecia nunca ter sido considerada pelos outros como parte interessada no caso. Fez a consulta e até certo ponto foi influenciada por ela ao traçar o projeto de economia
que foi enfim apresentado a Sir Walter. Cada uma das correções feitas por Anne tomava o partido da honestidade contra a ostentação. Queria medidas mais vigorosas, uma reforma mais completa, uma quitação mais rápida da dívida, uma maior indiferença por tudo que não fosse a justiça e a equidade. Se pudermos convencer o seu pai a fazer tudo isto, disse Lady Russell, tornando a examinar o papel, muito se pode conseguir. Se ele adotar estas regras, em 7 anos estará quite. E espero que possamos persuadi-lo, e também Elizabeth, de que Kellynch Hall tem sua própria respeitabilidade, que não pode ser afetada por esses cortes, e que a autêntica dignidade de Sir Walter Elliot estará longe de diminuir os olhos das pessoas sensatas, por agir como um homem de princípios. Que estará ele fazendo, na verdade, senão o que muitas de nossas principais famílias fizeram ou deveriam fazer? O caso não terá nada de especial. É a sua singularidade que muitas vezes constitui a pior parte de nosso sofrimento, como sempre acontece com o nosso comportamento. Tenho muitas esperanças de ser bem-sucedida. Temos de ser sérias e decididas, pois afinal, quem contrai dívidas deve pagá-las. E, embora muita consideração se deva aos sentimentos do cavalheiro e chefe da casa, como seu pai, mais consideração ainda se deve ao caráter de um homem honesto. Esse era o princípio pelo qual Anne queria que seu pai se pautasse, o princípio que os amigos insistiam que ele adotasse. Considerava ela seu dever pagar as dívidas dos credores no espaço de tempo mais breve que uma severa economia pudesse permitir, e julgava indigno qualquer procedimento que deixasse isso de lado. Queria que aquilo fosse prescrito e visto como um dever. Ela apreciava muito a influência de Lady Russell e, pelo alto grau de abnegação que a sua própria consciência lhe impunha, acreditava que teria pouca dificuldade em persuadi-los a uma reforma completa e não pela metade. Seu conhecimento do pai e de Elizabeth inclinava-a a pensar que o sacrifício de um par de cavalos seria quase tão duro quanto o de 2 pares, e assim por diante, com cada um dos itens da lista de suaves cortes elaborada por Lady Russell. Pouco importa como as exigências mais severas de Anne teriam sido recebidas. Lady Russell não obteve nenhum sucesso. Elas eram inaceitáveis, insuportáveis. Como abrir mão de todos os confortos da vida, viagens, Londres, criados, cavalos, mesa farta, cortes e reduções por toda parte, deixar de viver com todas as comodidades necessárias, até mesmo a um simples cavalheiro. Não, preferia deixar Kellynch Hall de uma vez a permanecer em condições tão lamentáveis. Deixar Kellynch Hall. A sugestão foi de imediato aprovada por Mr. Shepherd, que tinha interesse em que Sir Walter adotasse realmente medidas de economia, e estava perfeitamente convencido de que nada adiantaria sem uma mudança de residência, já que a ideia fora proposta por aqueles mesmos que deveriam tomar as decisões. Não tinha escrúpulos, dizia ele, de confessar que seu parecer era completamente favorável a ela. Não lhe parecia que Sir Walter pudesse alterar significativamente o estilo de vida numa casa que se devia ostentar tantas características de hospitalidade
e de venerável dignidade. Em qualquer outro lugar, Sir Walter poderia ser juiz de si mesmo e seria considerado um padrão de bem viver, fosse qual fosse o modo que escolhesse para dirigir a casa. Sir Walter ia sair de Kellynch Hall e, depois de pouquíssimos dias de dúvidas e indecisão, a importante questão de para onde ir foi resolvida e foram traçados os primeiros planos dessa importante mudança. Havia 3 opções: Londres, Bath ou outra casa no campo. As preferências de Anne iam todas para esta última, uma casinha em seu próprio vilarejo, onde ainda podiam ter a companhia de Lady Russell, estar próximos de Mary e ter o prazer de vez por outra verem os gramados e os bosques de Kellynch. Mas o costumeiro destino de Anne estava à sua espreita, quando viu ser tomada uma decisão diametralmente oposta às suas intenções. Detestava Bath e não achava que a cidade lhe fizesse bem, e Bath seria seu novo lar. A princípio, Sir Walter pareceu dar preferência a Londres, mas Mr. Shepherd percebeu que ele não teria crédito ali e teve habilidade suficiente de dissuadi-lo da capital e fazê-lo eleger Bath. Era um lugar muito mais seguro para um cavalheiro da sua condição. Poderia ser importante a um custo relativamente baixo. 2 consideráveis vantagens de Bath sobre Londres tiveram um peso decisivo na escolha. A distância mais conveniente de Kellynch, apenas 50 milhas, e o fato de Lady Russell a cada ano passar lá parte do inverno, e para a imensa satisfação desta, cujos primeiros planos de mudança se voltaram para Bath. Sir Walter e Elizabeth foram levados a crer que não perderiam nem importância nem conforto mudando-se para lá. Lady Russell sentiu-se obrigada a se opor ao que sabia serem os planos de sua querida Anne. Seria demais esperar que Sir Walter se resignasse a uma casinha em seu próprio vilarejo. A própria Anne julgaria que as mortificações provocadas por aquilo seriam maiores do que o previsto, e, para os sentimentos de Sir Walter, tais mortificações seriam terríveis. E no que se refere à repulsa que Anne sentia por Bath, considerava um preconceito e um equívoco provocados, primeiro, pela circunstância de ter durante 3 anos frequentado uma escola daquela cidade, depois da morte da mãe, e, segundo, por ter calhado de não estar de bom humor durante o único inverno que ali passara desde então. Lady Russell adorava Bath e se inclinava a achar que a cidade faria bem a todos. Quanto à saúde de sua jovem amiga, se passasse todos os meses de calor com ela em Kellynch Lodge, todos os perigos seriam evitados. Aquela era de fato uma mudança que deveria fazer bem tanto à saúde como ao espírito. Anne saíra muito pouco de casa, vira pouca coisa, andava bastante desanimada. A sociedade seria um estímulo para ela. Queria que ela fosse mais conhecida. O fato de não ser desejável que Sir Walter se mudasse para nenhuma outra casa da vizinhança foi, sem dúvida, ressaltado por uma parte muito considerável do esquema, felizmente acrescentada à sua primeira formulação. Ele devia não só deixar a casa, mas passá-la para outros, uma prova de fortaleza
que mentes mais sólidas do que a de Sir Walter teria julgado excessiva. Kellynch Hall seria alugada. Isso, porém, era um profundo segredo que não devia ir além de seu círculo mais íntimo. Sir Walter não suportaria a humilhação de saberem que planejava alugar a casa. Mr. Shepherd uma vez havia mencionado a palavra anúncio, mas não ousara tornar a pronunciá-la. Sir Walter rejeitou a ideia de oferecer a casa de qualquer jeito. Proibiu que se fizesse a mais leve menção de que tivesse tal intenção e só alugaria a propriedade na hipótese de ser espontaneamente solicitado por um candidato totalmente irrepreensível, sob suas próprias condições, e como um grande favor. Como rapidamente chovem razões para provarmos o que queremos. Lady Russell tinha outra excelente razão à mão para estar extremamente contente com a mudança de Sir Walter e a família para longe da região. Nos últimos tempos, Elizabeth vinha desenvolvendo certa amizade que Lady Russell gostaria de ver interrompida. Era com a filha de Mr. Shepherd, que, após um casamento infeliz, retornara à casa do pai, com o ônus adicional de 2 filhos. Era uma jovem esperta, que conhecia a arte de agradar, pelo menos a arte de agradar em Kellynch Hall, e que conquistara a tal ponto a simpatia de Miss Elliot, que já se hospedara na casa mais de uma vez. Malgrado tudo o que Lady Russell, que a julgava uma amizade totalmente inadequada, tivesse sugerido em termos de prudência e reserva. Lady Russell, de fato, tinha pouquíssima influência sobre Elizabeth e parecia gostar dela mais porque queria do que porque ela o merecesse. Nunca recebera dela mais do que uma atenção superficial, nada além de demonstrações de complacência. Jamais conseguira demovê-la de algo que ela estivesse propensa. Várias vezes se empenhara na tentativa de fazer que Anne fosse incluída na viagem a Londres, sensivelmente ciente de toda a injustiça e de todo o descrédito dos arranjos egoístas que a deixavam de fora. E, em muitas ocasiões de menor importância, tentara expressar a Elizabeth o seu melhor discernimento e a experiência lhe ditavam, mas sempre em vão. Elizabeth fazia sempre o que queria e jamais se opusera tão frontalmente a Lady Russell quanto em sua relação com Mrs. Clay, afastando-se da companhia de uma irmã de tantos méritos para dedicar seu afeto e sua confiança a alguém que devia ser para ela apenas o objeto de uma distante polidez. Quanto à posição social, a de Mrs. Clay era, ao ver de Lady Russell, muito instável, e, quanto ao caráter, julgava uma companhia perigosíssima, uma mudança que deixava Mrs. Clay para trás e permitisse novas amizades mais adequadas a Miss Elliot, e, portanto, um objeto de primeira importância.